Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Fernando Ripoli e você está no canal Pergaminhos Eternos. Neste vídeo nós iremos apresentar a todos vocês, inscritos e não inscritos no nosso canal, os 3 primeiros livros que nós iremos ler com todos vocês neste ano de 2023. O primeiro livro que nós escolhemos para ler neste mês de janeiro é o livro Projetos de Esperança, Meditações sobre Gênesis, capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, publicado pela editora Paulinas. O autor deste livro é o professor Milton Schwantz. Neste livro, sem pretender anular nem substituir outras abordagens tradicionais, o autor e professor e doutor Milton Schwantz analisa os capítulos iniciais de Gênesis segundo os princípios do êxodo libertador. O professor Milton Schwantz, ele recorre à análise literária e situa o texto no seu ambiente histórico, resgatando os projetos nele delineados, valendo-se de categorias históricas e sociais, e lê o Antigo Testamento segundo os critérios do Novo Testamento. Então, retomando aqui a todos vocês, este será o primeiro livro que nós iremos ler neste ano de 2023, intitulado Projetos de Esperança, Meditações em Gênesis, capítulo de número 1 ao capítulo de número 11. O segundo livro da nossa lista é este do professor Valdemir Vitório, Análise Narrativa da Bíblia, Primeiros Passos de um Método. Este livro, ele é o 8º livro, ele é o número 8 da coleção Bíblia em Comunidade, cujo objetivo é ampliar a formação sistemática de pessoas interessadas em aprofundar os estudos da Bíblia. E, na verdade, está dividida em 4 grandes séries: Visão Global da Bíblia, Teologias Bíblicas, Bíblia como Literatura e Recursos Pedagógicos. Este 8º volume, Análise Narrativa da Bíblia, Primeiros Passos de um Método, faz parte da série Bíblia como Literatura, que aborda e analisa os diversos gêneros literários da Bíblia. Contextualizar a leitura para entender uma narrativa de milagre ou uma narrativa de parábola, como por exemplo uma metáfora ou uma alegoria, é uma forma segura de aprofundar a mensagem e evitar fundamentalismos. Esta obra serve de introdução ao método de análise narrativa, ainda pouco explorado por estudiosos da Bíblia. Explicita os elementos da narração bíblica, centrando-se na tríade narrador, texto e leitor. Como afirma o autor? O autor, aqui eu me refiro ao professor Valdemir Vitório. As perguntas de fundo são: como o narrador trabalhou para produzir o texto a ser oferecido aos leitores? Que recursos literários utilizou para transmitir a mensagem aos leitores destinatários? Como arquitetou o texto que o leitor tem em mãos? São questões que chamam a atenção para os caminhos percorridos pelo narrador para comunicar a mensagem da fé. As explicitações possibilitadas pela análise narrativa dão margem a uma leitura mais rica dos textos bíblicos, para acolher da forma mais acertada sua mensagem. O autor toma o livro de Ruth, uma narrativa curta e de grande riqueza, como base para a aplicação do método. Os leitores, dessa forma, terão um primeiro exemplo de como aplicá-lo. Por sua vez, os exercícios práticos no final de cada capítulo são incentivos para o trabalho de descoberta pessoal dos ricos filões de sentido das narrações bíblicas. Quanto mais o leitor se exercitar, no caso eu e você,
tanto mais progredirá na arte de entrar nos meandros do Primeiro e do Segundo Testamento. A linguagem do livro é clara e acessível e permitirá a você e a mim, a um público muito amplo, aproveitar do trabalho do professor Valdemir Vitório. Com a leitura atenta desta obra, mesmo pessoas não iniciadas na análise das narrativas bíblicas poderão adentrar um mundo da Bíblia muito lida, porém mal interpretada pela falta de métodos adequados. Este livro foi indicação de um amigo em São Bernardo do Campo, o nosso amigo Eliakim, que também tem um canal aqui no YouTube, intitulado Teologia Fuleira. Iremos ler no mês de fevereiro o livro Análise Narrativa da Bíblia, Primeiros Passos de um Método. O terceiro livro que nós iremos ler no mês de março, neste ano de 2023, é um livro organizado pelo professor Israel Finkelstein e Thomas Homer, intitulado As Origens da Torá, as Descobertas Arqueológicas e Novas Perspectivas. Este livro foi publicado pela editora Vozes, um rico material, um lançamento da editora Vozes. Esta obra ela demonstra como é possível chegar a hipóteses mais sólidas mediante a reunião de observações arqueológicas e exegéticas. A aproximação da arqueologia e as ciências bíblicas trazem esclarecimentos mútuos sobre mitos que, por vezes, baseiam-se em contextos históricos quase vestígios de memória. Lógico, obviamente, vestígios em memória, entre aspas. Este volume é uma contribuição valiosa para as disciplinas bíblicas e arqueológicas e para o interesse dos biblistas pelo trabalho arqueológico, bem como dos arqueólogos pela exegese dita histórico-crítica. Vale recordar que tanto os biblistas quanto os arqueólogos se interessam pela diacronia, pelos extratos de um sítio arqueológico de um texto e por uma melhor compreensão de um passado sem a qual é impossível compreender o presente. Então, estes serão os 3 livros que nós iremos ler no início deste ano, janeiro. Nós iremos ler Projetos de Esperança, do professor Milton Schwantz, o segundo livro do professor Valdemir Vitório, Análise Narrativa da Bíblia, e o terceiro livro, desculpe-me, que nós iremos ler no mês de março, de Israel Finkelstein, de Thomas Homer, As Origens da Torá, Novas Descobertas Arqueológicas, Novas Perspectivas. Fique atento para o vídeo 2, onde nós iremos apresentar, ou melhor, a parte 2 dos livros que nós iremos apresentar, que iremos ler no mês de abril, maio e junho. Um forte abraço do professor Fernando Ripoli. Fique atento aos próximos vídeos do nosso canal Pergaminhos Eternos. Shalom e saúde. Até breve.